Bom dia, meus irmãos, minhas irmãs, online presencial, esposa linda, maravilhosa, presente de Deus na minha vida, filhas lindas, maravilhosas, outro presente, a minha família e você também, meu irmão, minha irmã, online presencial. Meus queridos irmãos e irmãs, para você que está online, para você que está presencial, para você que já saiu, para você, meu querido, minha amada, que está saindo e para você que acabou de chegar, minha esposa linda que eu amo e maravilhosa, minhas filhas lindas, maravilhosas, você, meu irmão carnal, cunhado, sobrinhas, sobrinhos, tios, tias, primos e primas, amigas e amigos, diaconisas e diáconos e pastoras e pastores, sejam todos bem-vindos a mais um passo dessa série linda, maravilhosa, andando com Deus em Jesus, o Cristo. Meu irmão, minha irmã, como nós no áudio anterior, meu querido, minha querida, Jesus escolhe caminhos que nós evitaríamos. Enquanto os discípulos buscam o caminho mais fácil, Jesus escolheu passar por Samaria. Não para provocar, não para confrontar, mas para, sim, confortar. Mas porque Deus não contorna as feridas, Deus atravessa feridas. Ali vimos que Deus não corre atrás de milagre, Deus corre atrás de relacionamento. E isso nos prepara para avançar agora, meu querido, minha querida, meu irmão online presencial, família, igreja, uma nova viagem, onde nós seguimos Jesus junto com os apóstolos. Jesus segue a viagem, um Deus que para no poço. Jesus segue essa viagem, o caminho é longo, o sol é forte, o corpo sente. Jesus chegam e junto com os apóstolos a um lugar simples, um poço. Lugar comum, lugar cotidiano e lugar de encontro humano. Jesus está cansado da viagem, ele para, ele senta e Deus que senta no meio da caminhada. Já imaginou isso? Minha irmã, meu irmão, tias, tios, primos, primas. Deus que não tem pressa de espetáculo. Deus que senta no meio da caminhada e Deus que não tem pressa de espetáculo. Jesus manda os discípulos irem buscar comida e eles vão cuidar do pão. Jesus fica cuidando de gente. E ali, à beira do poço, chega uma mulher samaritana. Tias, tios, primos, primas. O poço é lugar de mulher. Naquela época, lugar de conversa, lugar de vida cotidiana. E Jesus, homem, judeus, rabi, está ali, sozinho. E ele está fora do lugar. Segundo a cultura de Israel, ele também está fora do horário, segundo a sociedade. E é exatamente aí que o reino começa a se manifestar. Tias, tios, primos, primas. Jesus não começa com milagre, Jesus começa com um pedido simples. Filhas, sobrinhas, cunhado, irmão carnal. Começa com um pedido simples. Dê-me um pouco de água. Dê-me um pouco de água. Porque o Deus que não gosta de fazer milagre, diácono, diaconisa, pastores, pastoras, prefere comer e sentar na mesa e prefere começar pela relação antes de tocar na transformação. Meu irmão, minha irmã. E assim essa conversa está apenas começando, meu querido, minha querida. Mas aqui nesse vídeo, a parte 2 do vídeo 9, nós meditamos nessa poderosa palavra do grande Deus, meu querido, minha querida. Porque aqui, meu irmão, minha irmã, é um Deus que começa pelo simples. Jesus pede água, não faz sinal no céu, não toca trombeta, não manifesta poder. Ele pede simplesmente água. Minha amiga, meu amigo, porque o Deus que não gosta de fazer milagre,
prefere começar pelo simples, pelo humano, pelo possível. A mulher samaritana, estranha essa situação, ela percebe que ele, Jesus, é judeu, homem, estrangeiro. E ela pergunta aquilo que todos pensariam, mas muito diriam em voz alta: como o Senhor, sendo judeu, pede a mim, uma samaritana, água para beber? Queridos, queridas, filhas, meu irmão, minha irmã, vocês que não têm conhecimento da Escritura Sagrada, aqui não é curiosidade, aqui é história ferida falando. Porque os judeus da época não se davam com os samaritanos, não comiam junto, não bebiam junto, não conversavam. Mas Jesus atravessa essa linha sem anunciar que está atravessando. Jesus não faz discurso contra o preconceito. Jesus simplesmente conversa. Jesus responde com profundidade. Se você conhece o dom de Deus, ela não começa corrigindo, ela começa questionando dentro dela mesma. Mas Jesus não começa também corrigindo. Jesus começa revelando. Jesus não diz quem ela é. Jesus, ou Cristo, diz quem Ele é. Porque Jesus sabia quem ela é. Porque quando você conhece quem Jesus é, você começa a entender quem você é. Tias, tios, primas, primos, sobrinhos, sobrinhas, filhas, meu irmão online presencial, minha amiga, meu amigo. A sede daquela mulher não era só de água, meu irmão, minha irmã. Era sede de dignidade, pertencimento, sentido. E Jesus não corre para saciar tudo de uma vez. Jesus conduz a conversa, Jesus respeita o tempo e Jesus constrói confiança. Por quê, queridos, queridas? Minha amiga, meu amigo? Por quê, tias, tias? O Deus que não gosta de fazer milagre não acelera processo emocional. Processos emocionais. Jesus, Ele forma. E Jesus diz, com a palavra linda, poderosa: quem beber desta água, terá sede outra vez. Uau! Filhas, meu irmão, minha irmã, quem beber desta água, terá sede outra vez. Aqui Jesus não despreza o poço, Ele não. E Ele, Jesus, só mostra o limite do poço. Poço e poços, queridos, queridas, resolve hoje, lógico. Presença resolve a vida. A água do poço sustenta o corpo. Mas Jesus, o Cristo, a palavra, o verbo que se fez carne, a água viva, sustenta a alma, meu irmão, minha irmã. E quando a mulher pede, meu irmão, minha irmã, Senhor, dá-me desta água, Jesus faz algo inesperado. Ele não entrega a água imediata, ele faz uma pergunta que toca não só a mulher, não só o marido, mas toda a história humana. Meu irmão, minha irmã, vai, chama o teu marido. Porque antes de matar a sede, Jesus precisa organizar a vida. Meu irmão, minha irmã, Deus não oferece atalhos espirituais. Deus não oferece atalhos espirituais, meu irmão, minha irmã. Deus, Ele continua, meu irmão, minha irmã. Então, meu irmão, minha irmã, meu querido, minha querida, imagine a cena. Um ônibus moderno, tipo ano 2016, chegando à entrada de Belém. Belém, cidade murada, autonomia palestina, cidade onde nasceu Jesus Cristo, chamado Príncipe da Paz. O ônibus para na muralha, o guia israelense desce, o ônibus entra e um guia palestino sobe. Israelense não entra na cidade, meu querido, minha querida. O palestino não sai dela. A viagem continua, depois tudo se inverte. O guia palestino desce, o guia israelense sobe.
que nós temos aqui, tias, tios, primos, primos, fronteiras, limites, territórios, tensões. Agora volta comigo, 2000 anos atrás no tempo, filhas, queridos, meu irmão lá em presencial. No tempo de Jesus, não se chamava Palestina, chamava-se Samaria. Jesus está saindo do sul da Judéia, destino Galileia. Os discípulos já conhecem o caminho seguro. Aonde? Pela margem do Jordão, água, vegetação, sombra, viagem tranquila, caminho largo. Mas existem outros caminhos, mais quente, mais seco, mais tenso, região dos samaritanos. E aqui acontece a primeira virada da esquina do Evangelho. Meu irmão online presencial, tias, primos, primos. Os discípulos dão seta para o Jordão e Jesus, o Cristo, dá seta para Samaria. Eles devem ter, creio eu, trocado olhares, devem ter pensado, não acredito que Jesus não vai por aí. Jesus não pode ir por aí. Jesus não vai por aí, porque aquilo ali não era costume. Mas Jesus vai, tia, irmãos e irmãs queridos. Jesus vai. Porque Jesus não escolhe o caminho mais fácil, Jesus escolhe o caminho necessário. Conforme João capítulo 4, versículo 5. Assim chegou a uma cidade de Samaria, chamada Sicar, perto das terras que Jacó dera a seu filho José. Nada aqui é por acaso. Meu irmão, minha irmã, minha amiga, meu amigo. Sicar, terra de Jacó, herança de José. Agora preste atenção, tias, primos, primos. Preste atenção, porque isso muda tudo. Jacó teve 2 casamentos, Lia e Raquel. Lia foi a primeira esposa, Raquel foi a amada. Judá, 4 filhos de Jacó com Lia. José, primeiro filho de Jacó com Raquel. E Jesus Cristo, quem é? É o leão da tribo de Judá. Os samaritanos são descendentes de Jacó pela linhagem de José. Ou seja, meu irmão, minha irmã, você que não tem conhecimento das Escrituras Sagradas e do verdadeiro cristianismo. Os samaritanos são descendentes de Jacó pela linhagem de José. Eles vêm da mesma raiz, do mesmo patriarca, da mesma promessa, mas separados por religião, tradição, orgulhos, feridas históricas. Mas a boa nova, Jesus, descendente de Judá, entra na terra de Jacó, na terra de Jacó, e deu a José. Não entra para discutir teologia, não entra para provar quem está certo, não entra para fazer milagres. Diácono, diaconisa, pastoras, pastores. Jesus entra para reconectar a história. E aqui, meu irmão, minha irmã, começa a revelação profunda. Deus não atravessa Samaria para fazer um milagre, Deus atravessa Samaria para curar uma ruptura antiga. Porque Deus não gosta de fazer milagre, Deus gosta de restaurar relações. Conforme nós vemos em João capítulo 4, versículo 6. Vamos continuar daqui. Jesus está cansado da viagem. Cansaço não é falta de poder, é humanidade assumida. Jesus senta, Jesus espera e Jesus permanece. E é exatamente aí que o reino começa a se manifestar, meu querido, minha querida. E essa vai ser, meu irmão, minha irmã, essa mensagem poderosa. Jesus senta à beira da viagem, sentou-se à beira do poço. Isso se deu por volta lá do meio-dia, meu irmão, minha irmã. E nisso veio uma mulher samaritana tirar água e disse-lhes, Jesus, para ela, dê-me um pouco de água. Onde estavam os discípulos nessa hora? Os discípulos tinham ido à cidade comprar comida. E Jesus, ali com a mulher samaritana, a mulher samaritana lhe perguntou, como o Senhor, sendo judeus,
pede a mim, uma samaritana, água para beber. Pois os judeus, como se sabe, tias, meu irmão, minha irmã, queridos, pois os judeus não se dão bem com o samaritano. E isso aqui é uma briga muito antiga. Os judeus não se dão bem com os samaritanos. Cunhada, sobrinha, sobrinho. Essa briga aqui acontece, não sei de longa data, mas ela começa ali mais ou menos quando morre o rei Salomão. Israel, quando está nas terras prometidas, Canaã, tem o período dos juízes, mas depois tem o rei Saul, o rei Davi, o rei Salomão, filho do rei Davi, e o filho de Salomão, Roboão, assume o trono. Uma pequena apologética da história do povo de Israel para você que não tem muito conhecimento das escrituras sagradas e entendimento, assim como não conhece o verdadeiro cristianismo, meu irmão online presencial. Filho do rei Davi, Salomão, e o filho de Salomão, Roboão, assume o trono. E quando Roboão assume o trono, o pessoal não gosta do Roboão, do rei Roboão, e aí uma pessoa, um camarada chamado Jeroboão, promove uma rebelião em Israel. E das 12 tribos de Israel, 2 ficam no sul, aqui no sul, Judá e Benjamim, e fazem a capital Jerusalém, meu querido, minha querida. E 10 tribos rebeldes seguem Jeroboão e fazem o reino do norte, sobrinha, filhas, meu querido, minha querida. E o reino do norte, a capital chamada Samaria. Jeroboão constrói um templo na cidade de Siquém. E aqui na cidade de Siquém, aqui na região dos samaritanos, um templo em que o povo do reino do norte adorava a Deus. Porque o rei Jeroboão não queria que o povo do reino do norte fosse adorar em Jerusalém. E lá, meu querido, minha querida, no reino do sul, tias, meu irmão, minha irmã, você online presencial, meu amigo, minha amiga, tá vendo o negócio? Então, Roboão, reino do sul, Jerusalém, Jeroboão, reino do norte, Samaria, aqui no reino do sul, quando Deus quer disciplinar o reino do sul é levado para o cativeiro na Babilônia. E como é que a Babilônia pensava a sua política de expansão? Meu querido, minha querida, meu irmão, pegava um povo de um território conquistado, levava para a sua terra e ali fazia desse povo, lógico, escravo. Então aqui pegou o povo do reino do sul, levou para lá, para a Babilônia, só que entrou numa outra potência no cenário mundial, que derrubou a Babilônia, meu querido, minha querida. Assim, tias, meu irmão, minha irmã, a Síria, com uma outra estratégia de expansão geopolítica da época, a Síria invadia um território e a forma dela dominar, ela tomava posse e ia tomando posse de tudo que estava pela frente, inclusive, principalmente, as mulheres. E eles invadiram o reino do norte, fizeram filhos, construíram famílias, se estabeleceram no reino do norte, a capital Samaria. E aí, meu querido, minha querida, irmão online presencial, e os samaritanos, e aí, meu irmão, minha irmã, os samaritanos passaram a ser vistos pelos judeus aqui no reino do sul como judeus que não têm mais sangue puro, judeus misturados. Eles não são mais judeus, eles são uma outra raça, outro povo. Primeiro que são rebeldes, são cismáticos,
Primeiro, que seguir um outro rei, que não tem legitimidade. Segundo, que misturaram-se seu sangue com outros povos. E assim, meu querido, minha querida, meu irmão, minha irmã. Dias e dias assim, porque misturando-se o seu sangue com o sangue de outros povos, também, lógico, adotaram para si deuses dos outros povos. E o reino do norte ficou com muito idolatra. Um pequeno exemplo, meu querido, minha querida, meu irmão online presencial e online. Por exemplo, na sucessão de reis do reino do sul, foram 19 reis. Do reino do norte, o povo de Israel teve 20 reis. E 20 reis do reino do norte. Sabe quantos reis do reino do sul foram fiéis a Deus? Meu irmão, minha irmã? Somente 8. Sabe quantos reis do reino do norte foram fiéis a Deus? Nenhum. 0. Nenhum. 0. Meu querido, minha querida. Então esse povo de Israel tem ali essa passagem onde João capítulo 4, versículo 6, que nos relata: havia ali o poço de Jacó, Jesus, cansado da viagem, sentou-se à beira do poço. Isso se deu por volta do meio-dia. Passou a porta, virou a esquina e Jesus sentou-se. Não sentou no trono, não sentou no altar, sentou-se à beira da estrada, à beira da viagem, à beira do poço. O poço, lugar de encontro, lugar de história, bate-papo, conversa fiada. Poço, lugar de sobrevivência. Meio-dia, sol, a pino, quente, hora em que ninguém costuma ir ao poço, mas Jesus está cansado. E Jesus, cansado, e o cansaço ali, aqui, não é fraqueza, é encarnação, é Deus assumindo o ritmo humano, meu irmão, minha irmã. Porque no versículo 7, meu querido, nisso veio ali uma mulher samaritana tirar água. Ela vem sozinha, ela vem fora de hora, ela vem carregando mais do que um cântaro, um recipiente de água. E Jesus rompe mais uma fronteira. Como, a partir do momento que você conhece Jesus, não amar, se apaixonar, seguir, ter arrependimento e mudança de comportamento? Como não amar Jesus? Sem essa filosofia barata que Jesus foi isso, foi aquilo, foi não. Mas amar Jesus como Deus encarnado. Jesus rompe mais uma fronteira. Dê-me um pouco de água. O Deus que criou os rios pede água a uma mulher ferida. Pede água a uma mulher ferida. Aqui não tem milagre, aqui tem humildade, diácono, pastores e pastoras. Porque no versículo 8, os seus discípulos tinham ido à cidade comprar comida. Os discípulos foram comer. Jesus ficou com sede. Eles foram buscar pão, os discípulos. Mas Jesus ficou esperando gente. Meu querido, minha querida, porque há momentos em que Deus afasta até os discípulos para que o encontro seja pessoal. Não é verdade, meu irmão, minha irmã? Porque no versículo 9, a mulher samaritana lhe perguntou: como o Senhor, sendo judeus, pede a mim, uma samaritana, águas para beber? Foi o que eu expliquei a vocês atrás. O contexto histórico dos samaritanos. Aqui, meu irmão, minha irmã, queridos, amados filhos, sobrinhos, você online presencial, que já saiu nessa manhã, nessa tarde, nessa noite. Aqui explode a ferida antiga, de que eu expliquei momentos atrás. Pois os judeus não se dão bem com os samaritanos. Essa não é uma briga recente, é uma briga histórica, política, religiosa, racial, espiritual. Tudo começa após, como eu falei, a morte, relatei, do rei Salomão. Israel se divide. Roboão no sul, capital, Jerusalém, tribo, Judá de Benjamim. Jeroboão no norte, capital, Samaria, tribos, 10 como nós editamos atrás. Jeroboão promove o cisma, constrói um templo em Siquém. Não quer que o povo vá a Jerusalém. Religião sem legitimidade,
culto sem aliança. Depois vem o cativeiro, o castigo de Deus. Reino do Sul vai para a Babilônia. A Babilônia escraviza o povo. Depois vem outra potência, a Síria, como nós relatamos anteriormente. Outra estratégia, outro método, invade o Reino do Norte, mistura o povo, faz ali uma salada, faz uma sopa de culturas, de religião, de ídolos. Invade o Reino do Norte, mistura aquele povo todo, uma mistura cultural, uma mistura de sangue. Então os samaritanos passam a ser vistos como rebeldes, sistemáticos, sem pureza racional, e idólatras. E o resultado, meu irmão, minha querida, meu irmão, como nós já meditamos, Reino do Sul, 19 reis, 8 fiéis a Deus. Reino do Norte, 20 reis, 0 fiéis a Deus. Nenhum, 0. E agora, o que é que Jesus faz? Está sentado exatamente ali, no lugar do erro, no lugar da mistura, no lugar da rejeição. Jesus não foi ali para fazer um milagre, Jesus não foi ali para recontar a história, porque Deus não gosta de fazer milagre. Jesus, o Deus que não gosta de sentar no meio do conflito e curar aquilo que ninguém mais quer tocar. Acho que não. Jesus é o Deus que gosta de sentar no meio do conflito e curar aquilo que ninguém mais quer tocar, meu irmão. E a conversa está só começando. Meu querido, minha querida, meu irmão, minha irmã. Como não amar esse Jesus, o Deus que se fez carne? Meu irmão, minha irmã. Porque a partir do momento que você conhece Jesus de verdade, não como ideia, não como personagem histórica, não como construção filosófica, mas como Cristo, o Messias, o Deus vivo, o príncipe da paz. Tia, tios, prima, meu irmão carnal, você online presencial, diácono, diaconisa, pastora. Como não amar Jesus, queridos? Como não seguir o cristianismo? Não é possível, porque quem conhece Jesus não apenas acredita, se apaixona como eu me apaixonei, a minha esposa e muitos. Quem conhece verdadeiramente Jesus não apenas admira, segue. Quem conhece verdadeiramente Jesus não apenas concorda, se arrepende. E aonde existe arrependimento verdadeiro, há mudança de comportamento e há salvação. Chega dessa filosofia barata. Meu querido, minha querida, meu irmão, minha irmã, sobrinhos, sobrinhas, tias, tias. Você online, presencial, minha amiga, meu amigo, diácono, diaconisa, pastores, pastoras. Chega de filosofia barata. Jesus foi isso, Jesus foi aquilo, Jesus é um conceito. Jesus não é conceito, Jesus é Senhor. Jesus não veio inspirar debate, Jesus veio salvar pecadores. Quem transforma Jesus em discurso foge do próprio confronto de arrependimento, mudança de comportamento e para ter a sua salvação. Mas a boa nova, meu irmão, minha irmã, quem encontra Jesus de verdade não consegue continuar o mesmo. O Evangelho não pergunta, você concorda com Jesus? O Evangelho pergunta, você vai segui-lo? Porque amar Jesus não é emoção momentânea, meu querido, minha querida. Amar Jesus não é emoção momentânea, é decisão diária. Seguir Jesus não é simpatia religiosa, é renúncia consciente. Quem encontra Jesus perde o gosto pelo pecado. Quem encontra Jesus perde a paciência com a mentira. Quem encontra Jesus não vive de discurso, vive de transformação. Se não há arrependimento, não houve encontro. Se não há mudança, não houve conversão. Meu irmão, minha irmã, tias, tias, primos, primos, você online, presencial nessa manhã, nessa tarde, nessa noite. Não amar Jesus depois de conhecê-lo não é neutralidade, é porque ainda não o conheceu de verdade. Porque quando Jesus entra, ele não entra para ser debatido. Quando Jesus entra, ele entra para governar. E quem é governado por Cristo, o Messias, o Emanuel, o príncipe da paz, não precisa de filosofia barata. Tias, tios, primos, primas, meu irmão, minha irmã, você online presencial, não precisa de filosofia barata. Precisa apenas dizer, Senhor, eu te sigo. Senhor, eu me arrependo dos meus pecados. Senhor,
Me faça um homem novo, uma mulher nova, um ser novo. Senhor, eu estou arrependido e quero a minha salvação. É assim, amar Jesus, meu querido, minha amiga, meu amigo. Espiritualmente, terapeuticamente falando, meditando nessa passagem, Jesus sentado ali, ele é revelação. Deus não está em movimento aqui, Deus está em presença. Espiritualmente, o poço representa o quê? Meu querido, minha querida, meu irmão, minha irmã. Espiritualmente, o poço representa lugar de necessidade, lugar de memórias antigas, lugar onde a vida depende de algo externo. Jesus se senta ali para mostrar. Deus não foge do lugar onde a alma está seca. Deus não exige que a pessoa suba ao templo para serem comprada. Meu irmão, minha irmã. Jesus respeita o tempo da mulher. Jesus inicia o diálogo com a humildade. Jesus pede, não impõe. Religião que só encontra Deus no templo. Muitas espiritualidade que evita lugares contaminados. Fé que só se manifesta em ambientes controlados. Deus prefere presença silenciosa a manifestações barulhentas. Meu irmão, minha irmã, queridos, tias, primas, sobrinhas, você, meu querido, minha querida, irmão online presencial. Psicologicamente falando, a mulher vem sozinha ali, ela vem ao meio-dia, ela vem fora do horário social. Isso grita psicologicamente, meu irmão. Isolamento, vergonha social, mecanismo de defesa. Ela, a mulher samaritana, evita olhares, evita comentários, evita julgamento. E Jesus ali, ele percebe tudo, porque Jesus é o psicólogo dos psicólogos. Aliás, Jesus é Deus encarnado. Jesus não pergunta primeiro sobre pecado, não confronta imediatamente, não expõe a mulher. Ele começa com apenas um pedido: dê-me um pouco de água. Meu irmão, minha irmã, isso tem uma meditação psicológica profunda. Isso é genial. Jesus devolve dignidade, cria vínculo, gera segurança emocional. Meu irmão, Jesus constrói confiança antes de confrontar. Ele valida a humanidade da mulher. Meu querido, minha querida, a abordagem religiosa agressiva, ela confronta sem vínculo. A verdade sem amor, isso gera trauma e não cura. Meu irmão, minha irmã. Fisiologicamente, meu querido, minha querida, meio-dia, sol forte, cansaço de viagem, sede real. Jesus está fisicamente cansado, meu irmão, minha irmã. Jesus está fisicamente cansado. Isso ensina algo profundo, espiritualmente saudável, não ignorar o seu, o meu, o nosso corpo. O corpo cansado, ele reage diferente, ele pensa diferente, sente diferente. E Jesus respeita o limite físico, porque ele é o Deus encarnado. Meu irmão, minha irmã. Reconhecer o cansaço, parar, sentar, beber água, meu irmão. Porque muitos têm uma espiritualidade de exaustão. E muitos têm falta de fé. Muitos ignoram os limites humanos. Deus não exige que você funcione como máquina. Sobrinhos, sobrinhas, meu irmão, minha irmã. Meu irmão online presencial. Sociologicamente, temos essa explosão de conflito social entre judeus, samaritanos, homem e mulher, religioso rejeitada, centro, margem. Jesus quebra 4 barreiras sociais de uma vez. Socialmente isso é revolucionário, meu querido, minha querida, porque Jesus não muda o sistema com protesto, Jesus muda o sistema com presença. Jesus atravessa fronteiras, Jesus dialoga com quem foi excluído. Mas Jesus não herda preconceito. Quanto nós temos racismo religioso, exclusão espiritual, tradição acima da vida. Diácono, diaconisa, pastores, pastoras, meu irmão, minha irmã. A sociedade constrói muro, Jesus constrói encontro. Meu irmão, minha irmã. O certo e o errado. Porque aqui Jesus, meu querido, minha irmã, a presença antes do milagre, a relação antes da correção, a humildade antes do poder, escuta antes da fala. Assim é Jesus. Muitos, na época, conforme os religiosos da época, milagre como espetáculo. Temos até hoje. Fé como superioridade moral.
religião como exclusão, verdade sem compaixão, meu irmão, minha irmã. Jesus não veio ali para provar que estava certo, corrigir um sistema político com a mulher samaritana, fazer um sinal miraculoso. Lembra que eu estou falando da mulher samaritana? Jesus veio para sentar, conversar, restaurar a humanidade. Porque Deus não gosta de fazer milagre. É o Jesus Cristo, o Deus que não gosta de fazer milagre. Esse é Jesus, o Deus que gosta de curar pessoas por dentro, mesmo que isso leve tempo. Meu irmão online presencial, meu querido, minha querida. E esse é o nosso Jesus. Amém? Aqui, Senhor. Estamos aqui, Senhor, Todo-Poderoso, pedindo que o Senhor ilumine o caminho da minha vida, desse irmão, dessa irmã lá em presencial, e que agora ouve as nossas orações, os nossos humildes pedidos, Senhor, e que eles entendam, Pai, que fazem parte do Teu reino, não como visitantes, mas como filhos. Senhor, não nos deixe presos às nossas feridas, às nossas histórias quebradas, às nossas sedes mal resolvidas. Ensina-nos a não viver apenas como quem precisa ser alcançado, mas assim, ó Deus, a crescer para viver como quem reflete, ó Pai. Aprendemos aqui, ó Deus, com Jesus, o Senhor, o amor que se aproxima, a compaixão que não acusa, a sensibilidade que escuta, a proteção que cuida, Senhor, e que o exemplo do Teu Filho amado Jesus Cristo, aquele que ama, que guarda, que sustenta e que permanece conosco. Então, Senhor, Pai Todo-Poderoso, ensina-nos, Senhor, a caminhar na Tua presença, não apenas nos dias bons, mas todos os dias, hoje, amanhã e sempre. E que essa caminhada seja firme, cheia de fé, cheia de arrependimento, cheia de transformação verdadeira, Senhor. É isso que nós te pedimos, Senhor, com o coração aberto em nome de Jesus, para a glória do Teu reino, Senhor. Para a glória do Teu reino, Pai. É isso que nós lhe pedimos. Assim, ó Deus, que assim, ó Pai, Deus Todo-Poderoso, nós nos aproximamos de Ti, te aproximamos de Ti, com conversa simples, humilde, mas aberta de coração, como Teu Filho amado Jesus Cristo nos ensinou e o Espírito Santo nos revelou. Pai Todo-Poderoso, sabemos que somos falhos, somos cansados, pecadores, porque sabemos que o Senhor é o Deus que não se afasta da nossa dor. Assim como Teu Filho amado Jesus Cristo, assim, ó Pai, nos sustentou a mulher na beira do poço. Senta-se hoje no meio da nossa vida real. Não queremos Te encontrar apenas no extraordinário, mas no simples, no cotidiano, no lugar onde a nossa alma está cansada, Senhor. Ó Jesus, o Deus encarnado, nós Te agradecemos porque o Senhor não tem medo da nossa história, o Senhor não nos evita, o Senhor não nos ignora, o Senhor não nos rejeita, mas o Senhor escolhe conversar conosco, olhar nos nossos olhos e caminhar ao nosso lado. Então, ó Deus, cura em nós a falsa ideia de que precisamos estar prontos para nos aproximar de Ti. Ensina-nos que é na fraqueza que o Senhor se manifesta. Pai amado, quebra hoje toda a religiosidade vazia que nos ensinou a Te buscar apenas quando precisamos de um milagre. Ensina-nos, ó Deus, a Te buscar pela Tua presença. Ensina-nos a valorizar o encontro, a conversa, o relacionamento. Pai amado, que o nosso coração aprenda a descansar em Ti antes de exigir resposta. Senhor, nós confessamos que muitas vezes temos pressas espirituais. Queremos solução sem processo, resposta sem caminhada, milagres sem transformação. Cura essa pressa dentro de nós. Forme em nós um coração paciente, capaz de sentar contigo e ouvir, ó Deus, a Tua voz, mesmo quando nada parece mudar ao redor. Pai amado, como é bom estar na Tua presença. Assim, ó Deus, porque foi assim que o Teu Filho amado Jesus Cristo nos ensinou a orar, sem máscara, sem discurso vazio, sem religião aparente. É assim, ó Deus, que o Espírito Santo nos conduz à verdade, não pela força, mas pela revelação. Senhor, ensina-nos a falar contigo como o Filho fala com o Pai. Ensina-nos a ouvir quando o Espírito Santo sussurra no silêncio do coração. Que nossas
orações e pedidos e clemências não sejam bonitas apenas nos lábios, mas sincera na alma, Senhor. Jesus Cristo, queremos aprender contigo a amar, perdoar, a permanecer, a caminhar. E o Espírito Santo continua, ó Pai, a nos revelar, continua nos revelando o que ainda não entendemos, curando o que ainda dói e formando em nós o caráter moral e dignidade do teu Filho amado, Jesus, o Cristo, o Salvador, o Messias, o Príncipe da Paz. Receba, ó Pai, essa oração simples, humilde, mas cheia de fé, e que a nossa vida seja uma conversa contínua contigo, hoje, amanhã e sempre, em nome de Jesus Cristo, o mover do Espírito para a glória do Senhor, que é o Pai, Criador de tudo e de todos. Amém, meu irmão, minha irmã? Que Deus continue derramando mares e que essa palavra venha tocar o seu coração, meu irmão, minha irmã, e mudar o seu comportamento. Assim, você tendo arrependimento, para que nós venhamos fugir da primeira e segunda camada dos principados e potestades desse mundo macabro e tenebroso, e que nós queremos estarmos na última camada da triunidade, o Deus Pai, Criador de tudo e de todos, e o Deus Filho, Jesus o Cristo, o nosso Salvador, Redentor e o único a ser seguido, prostrado, louvado e adorado, porque Ele é vida e Ele é palavra contínua, meu irmão, minha irmã. Então assim, meu querido, minha querida, que hoje eu, você, nós continuamos fluindo como águas que limpam, restauram e conduzem à vida eterna. E essa água chama-se Cristo Jesus, porque Ele é que nos guia, porque Ele é que nos dá força, porque essa água é o que sacia realmente a minha, a sua, a nossa sede. Amém? Amém? Amém, meu irmão. Que Deus te abençoe e continue te iluminando, e que essa palavra, se não servir para você, passe para alguém da sua família, alguém que realmente está precisando, meu querido, minha querida, porque muitos hoje estão com muita sede, a sede da palavra, da salvação de Deus. Eu tive assim, a minha esposa teve, mas depois que Jesus nos encontrou no poço da nossa lama, onde não tinha água, nós estamos vivos. Amém.